Israel se tornou inimigo de Israel. Como assim? Eu já, lá, ninguém Israel tá imaginava. dividido no meio, ó. Exatamente, olha lá, Israel e Judá. É. Ou seja, quando eu preparei essa live aqui para vocês, que eu falei que ia falar, até propus aqui para o Vilela, vamos conversar sobre os inimigos de Israel do passado. Talvez você nunca imaginaria que eu ia colocar na lista dos inimigos de Israel o próprio Israel. O que acontece? Eu vou contar a historinha para você que está em casa. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Shaul, que significa o desejado, né? Aquele que foi querido. Shaul. O segundo rei de Israel foi Davi, o amado. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, Shlomo, o pacificador, aquele que vem da paz. Olha, só nome interessante, né? Lembra, porque em Israel, lembra que eu falei, não só em Israel, o Oriente Médio, de um modo geral, o nome é escolhido pelo significado. Então, Saul, aquele que é desejado, que é querido. O seu filho Noah. Noah significa o fôlego de descanso. Sabe a pessoa quando descansa? É isso? É isso. Noah é descanso, mas não literalmente. É aquele exalar de alguém que está descansando. Noah. Até a pronúncia, Noah. Né? Lembra Ruach em hebraico, que é vento? Noah. Aquele que descansa. Então, esse aqui só pra fazer uma... A gente fala Noah, em português vira Noé. Noé. Mas ainda bem que você deixou Noah, né? Não, Noé, Noé da sua conta, né? Noé. Noé. Mas vamos voltar aqui. Nasceria velho já. O primeiro rei de Israel, então, é Saul, corrigindo Saul, o desejado, Shaul. O segundo rei de Israel, Davi, aquele que é amado, vem de Dodi, o amado, Dod é tio, Dodi, o amado. E você tem o terceiro nome, que seria Shlomo, ou Salomão, o pacificador. Só que quando Salomão morreu, aconteceram vários problemas. O primeiro deles, Salomão deixou o país pendurado em dívidas e o povo estava agoniado de pagar tanto imposto. Mesmo Salomão, sendo um homem sábio, também teve um governo problemático. Ou seja, alguns problemas que você tem hoje com governos, com políticos, já vem de longa data. Uma vez alguém escreveu que político é igual fralda. De vez em quando você tem que trocar e pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, desculpe os políticos, mas é o que dizem por aí. O Salomão, ele deixou o reino pendurado em dívidas e principalmente impostos altos. E para piorar, o que já não estava bom, o filho dele, Roboão, era um mimado. Era um menino da geração neném, sabe? Nem trabalha, nem estuda, mas era mimadinho, filho do seu papai lá. O Salomão parece que não soube educar muito bem o Roboão, filho dele. Aí as tribos estavam revoltando. Quando subiu o novo rei ao poder, chegaram, olha, rei Roboão, seu pai pesou demais a mão sobre a gente com impostos. Você também vai fazer a mesma coisa? Aí o Roboão falou o seguinte, se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Aguardem. Aí o primeiro-ministro, ou o ministro das finanças ali do Salomão, se você quiser colocar o Paulo Guedes dele, ou o Haddad, para falar do atual governo, chamava-se Jeroboão. E Jeroboão também não queria a cobrança de impostos. Aí Jeroboão foi falar com Roboão. Roboão falou assim, não, vou cobrar imposto mesmo e acabou, sou o rei, quem manda aqui sou eu. Aí alguns chegaram para esse Jeroboão, cuidado para não confundir os nomes, hein? Roboão é o filho de Salomão, é o rei de fato. Jeroboão era o ministro da economia. Aí o povo chegou para o Jeroboão e falou assim, Jeroboão, por que você não se torna rei no lugar de Roboão? A gente te apoia. Aquilo subiu a cabeça dele e ele aceitou. E nessa dele aceitar, teve uma guerra civil no reino unificado de Israel. De modo que, eu vou usar o número 10 e o número 2, mas esse não é o número exato. Mas para simplificar, vamos dizer que 10 tribos se aliaram a Jeroboão e foram para o norte. 2 tribos ficaram ao sul. Repito, para deixar bem claro, não são exatamente 10 tribos do norte e 2 no sul. Tem uma continha meio quebrada aí, mas para não complicar a sua cabeça, vamos colocar 10 e 2. Então o rei foi dividido em 2 partes. Então quando você olha no mapa, vamos voltar para o mapa, você tem o reino do sul, que passou a se chamar Judá, porque das 2 tribos que ficaram no sul, a maior era de Judá.
E o reino do norte ficou com as 10 tribos e passou a se chamar Israel. A capital de Judá, Jerusalém. A capital de Israel, Samaria. Aí, Vilela, começou o problema. O sujo falando do mal lavado. Sabe aquele negócio? Um xinga a mãe do outro, outro xinga a mãe daqui e tal, tal. E começou uma briga entre irmãos. Israel lutando contra Judá e Judá lutando contra Israel. A bem da verdade, os reis de Judá tinham um caráter melhor, alguns deles, não todos. Tinha rei que não valia nada. Manassés mandou matar os próprios filhos. Mas tinha reis melhorzinhos, como, por exemplo, o rei Ezequias, que era um rei de bom coração, o rei Josias, que era de bom coração. O norte, os reis, assim, era da pá virada. Já ouviu falar na Jezabel? Sim, sim. Pois é, o Acabe, que era o marido dela, era um perverso e era do norte. A maior parte da idolatria de Israel acontecia no norte. Então Deus mandava profetas para o norte e profetas para o sul. Você entendeu? Por exemplo, Isaías foi um profeta que teve o ministério dele no sul. Elias foi um profeta que teve o ministério no norte. Entendi. Então tinha essa briga. E essa briga vai culminar de tal maneira que um vai provocar a destruição do outro. Eu vou contar uma historinha para o pessoal que está em casa. E essa historinha é de judeu, tá bom? Dizem que uma vez um judeu tinha um inimigo. Os dois eram comerciantes e um não gostava do outro. E fiquem tranquilos que essa historinha não é antissemita, porque os próprios judeus que contam essas historinhas, tá bom? Não é antissemita. Um judeu era inimigo do outro. Então, se o comerciante do lado de lá vendia um produto por 10 shekalim, 10 shekels, o daqui vendia por 9. Só para ganhar o cliente. O outro vendia por 7, o daqui vendia por 6, o outro vendia por 5, o daqui vendia pelo preço de custo, 4. O dali vendia por 3, tomando prejuízo só para ficar com o cliente. Aí um belo dia, um anjo desceu do céu e visitou um desses dois comerciantes, que se odiavam. E falou com ele assim, olha, eu vou te dar um presente de Deus. Deus mandou aqui para dar um presente. Pode escolher o que você quiser. O que eu quiser, o que você quiser. Se você quiser uma loja 2 vezes maior do que essa, você pode ganhar. Se você quiser ganhar todo o quarteirão para você, você pode ganhar. Se você quiser $1 milhão, Deus vai te dar. Se você quiser uma mulher bonita, Deus vai te dar. O que você quiser. Pode pedir que eu vim aqui para te dar. Então deixa eu ver o que eu vou querer. Tá difícil escolher. Mas tem dois requisitos aqui. Ele falou, quais? O primeiro é que só pode ser um pedido. Ele falou, não, tudo bem, deixa eu pensar bem. O segundo requisito é que qualquer coisa que você pedir, o seu inimigo do outro lado da rua vai ganhar em dobro. Se você pedir $1 milhão, ele vai ganhar 2 milhões. Se você pedir o quarteirão todo de lojas, ele vai ganhar 2 quarteirões de lojas. Se você pedir uma mulher bonita, ele vai ganhar uma mulher 2 vezes mais bonita. Aí o cara falou, é assim? Então não preciso pensar muito não. Eu quero ficar cego desse olho aqui, ó. Ou seja, o outro vai ficar cego dos dois. O ódio entre eles era tão grande que impedia um de ganhar uma bênção só para não beneficiar o amigo. Essa história que é contada no meio do povo judeu, que é uma da história que os sábios contam, né, do judaísmo, é uma história para mostrar como é que é ruim a briga entre irmãos. Como é que às vezes você tem uma intriga tão grande que os dois acabam perdendo. Nossa, se o pessoal aprendesse isso para resolver a questão das guerras, né? Seria tão mais fácil. Na guerra todo mundo perde, não há vencedores. Então aquele negócio, eu tenho tanto ódio do outro que eu prefiro ficar cego de uma vista para que ele fique cego das duas. Então isso é muito chato. E isso aconteceu nessa época. Esse período da ruptura do Reino do Norte e do Reino do Sul aconteceu no 10º século antes de Cristo. Ali no ano 930 mais ou menos, que é a época da morte de Salomão e começa a divisão dos reinos. Então começou aquela briga. Judá criticava Israel, Israel criticava Judá. O povo de Jerusalém, capital de Judá, ficava xingando os samaritanos e os samaritanos, capital de Israel, ficavam xingando os de Jerusalém. Essa briga continuava tremendamente. E essa briga chegou a tal ponto que um provocou a extinção do outro. Quer saber como? Eu vou interromper um pouquinho aqui para fazer uma coisa, Vilela, para ver se o pessoal está acompanhando a gente. Eu quero alguma pergunta, algum comentário aí, se o pessoal está entendendo.
Tá certo? Eu faço isso no meu canal. Já que a gente tá hoje junto aqui, eu vou tomar essa liberdade, tá bom, Vilela? Tranquilo. No meu canal eu paro a live assim, saber como é que o pessoal tá achando, se eles estão achando que tá claro, se tá confuso, se a história tá correndo bem. Por enquanto aqui tá todo mundo gostando bastante do papo. Tem a Eliane, ela falou que eu sou neta de árabe com judeu, mas sigo a tradição judaica. Eliane? Isso. Obrigado, Eliane. Boa noite pra você, Eliane Lima. A Miriam, ela tá falando assim, boa noite de Ribeirão Preto. Ela tá elogiando muito o papo aqui, falando que o Vilela sempre traz Gente, assuntos... mandem perguntas então, né? E manda pergunta também, viu? Pode mandar alguma perguntinha aqui que eu já vou respondendo as perguntas agora. O Vitor falou, por favor, fala dos Ismaelitas. Tá bom, Vitor. Eu vou falar um pouquinho sobre eles quando falar do povo árabe, tá bom? Vamos lá. Vai achando aí, separando, tá bom? Enquanto ele vai separando... Quer que eu faça uma pergunta? Quero. Se você tiver uma aí. Se eu não souber, eu vou no Google. Tem uma aqui do Oséia Diniz, que ele tá perguntando assim, ainda tem algum remanescente da idolatria praticada pelo povo de Israel devido à influência dos povos vizinhos? Sim. A idolatria, na verdade, foi o Oséias que perguntou, né? Isso. Oséias, não só entre judeus, mas entre nós também, cristãos. A idolatria, na verdade, ela é muito sutil. Ela só muda o tipo do ídolo. Por exemplo, se no passado havia Baal, hoje, quem sabe, há a política. Há pessoas que idolatram um candidato. Pode olhar. Eu vi crente brigando, de quebrar o pau um com o outro, brigando fisicamente mesmo por causa de candidato político. É um tipo de idolatria. Há pessoas que idolatram, por exemplo, a si mesmos. Nós vivemos uma época altamente narcisista. Veja bem, você gostar de si mesmo não tem nenhum problema. Eu tenho que me amar. Mas você já notou que algumas pessoas, eles não se gostam, eles se idolatram. Ele não consegue... É self para todo lado, né? Isso é um tipo de idolatria moderna. Então, há sim. E até alguns, dentro do meio judaico, há polêmicas entre alguns rabinos que alguns consideram que alguns setores do judaísmo trazem idolatria, como, por exemplo, acender vela para quem morreu, que é uma prática que muitos no judaísmo consideram idolatria, que no passado não havia. E dentro do cristianismo, como eu falei, há muita gente também idolatrando o padre, idolatrando o pastor, o cantor gospel, idolatrando a si mesmo. A idolatria continua assim.